Bom dia, pessoal. Meu nome é Guilherme Tavares e, em nome do Grupo Tocato, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês que estão aqui conosco hoje para acompanhar o webinar Como Entender Melhor os Seus Clientes através dos Dados. Está aqui conosco hoje a Vânia, que é CEO da Analisa BR, e junto conosco um dos nossos clientes, referência na região sul na área de supermercados, o Grupo Angeloni. No Grupo Angeloni, a gente tem a presença do Jun, da Samira e da Rochelle, que daqui a pouco vão apresentar um pouquinho sobre quem eles são para a gente. Vânia, fica com vontade. Oi, pessoal, bom dia. Muito obrigada pela presença de todos. Falar um pouquinho sobre a gente, né? Aqui no grupo nós somos empenhados em formar pessoas que são apaixonadas por dados. A gente tem... Deixa eu virar um slide. Só o controle aqui. Pronto, aqui está falando um pouquinho, né, sobre o nosso grupo. Como eu falei, nós somos apaixonados por formar pessoas que são também apaixonadas por dados, e nós temos um único objetivo, que é levar para as organizações a possibilidade de orientar a decisão com base em dados. E isso é apaixonante, e por isso que a gente trabalha muito na jornada dos dados. Na jornada dos dados, nós pensamos em solução para coletas de dados. Eu não estou vendo se a gente virou mais um slide. A gente está pensando... Bom, então nós estamos conduzindo a solução, né, para captura e coleta de dados. A gente faz automação de processos, utilizando RPA, e muito próximo também de hiperautomação, né? As empresas estão muito ligadas agora em hiperautomação. A gente trabalha com plataformas de low-code e BPM que permitem desenvolvimento ágil de aplicativos, que são soluções que ela tem por finalidade integrar sistemas legados e trazer mobilidade aos negócios. Isso de uma forma ágil, muito produtiva, e desenvolvendo aplicativos de 8 a 20 vezes mais rápido do que o procedimento normal. E aí a gente entra na jornada do dado, que é bem fascinante, que é o tratamento inteligente dos dados, né? A gente vai pegar esses dados, fazer automação de data lake, catalogar, definir os data warehouse para que os dados estejam já nos modelos de dados apropriados, para que aí sim a gente possa ter a visualização correta de todos os dados para tomada de decisão, e num próximo passo colocar os algoritmos de machine learning, inteligência artificial, para que a gente possa ser capaz de tomar tanto as decisões operacionais, táticas e estratégicas, e de forma ágil, e já olhando parâmetros de mercado, comparado aos nossos parâmetros internos, e como a gente vai evoluir. É um pouquinho disso que o pessoal do Angeloni, o Jun, a Samira e a Rochelle vão mostrar para a gente. Está com vocês, Angeloni. Bom dia a todos. Então, né, como o Guilherme apresentou, eu sou o Roberto Jun, trabalho na área de sistemas do Angeloni, junto com a Rochelle e a Samira. Fazemos parte da equipe que cuida da solução de BI como um todo, tá? Deixa eu apresentar um pouco do Angeloni. Quem é da região sul já conhece e deve conhecer a nossa marca, né? Nós somos a maior rede de varejo aqui de Santa Catarina. Nós temos, como está colocado aqui, nós estamos tanto no território de Santa Catarina quanto do Paraná, tá? São os dois estados que nós atuamos. Além, né, dos supermercados, nós temos farmácias, postos de combustíveis e sites, né, e-commerce, eletro, super, né, e o liquor store, que é o Divino, tá? Então, são os negócios, nós temos vários negócios. E aí, o objetivo hoje é a gente trocar um pouco de experiência, falar um pouco da nossa experiência e como nós evoluímos aí nessa trajetória, nesse projeto aí. Eu vou passar um pouco aqui, a Samira vai falar um pouco sobre os motivadores. Por favor, Samira. Sou a Samira, trabalho no Angeloni já desde 2009. Ganhei de presente quando eu entrei no Angeloni essa área de BI. A gente tinha, quando eu entrei no Angeloni, o BO, que é da SAP hoje, né? Então a gente tinha esse BI desde 2001 e ficamos com esse BI até praticamente 2013. Depois a gente mudou o nosso BI,
evoluímos um pouco mais, porque antigamente o BI que tinha era um pouco mais custoso e só a gerência tinha acesso, né? Então a gente foi para o mercado, procurou outras ferramentas e adquirimos o OLAP da Microsoft, que é linkado direto no add-in do Excel. Então, os nossos usuários acabavam trabalhando no formato Excel, né? Por mais que a gente tinha relatórios padronizados, a gente passava para os nossos usuários sempre que entravam esses relatórios, acabava que o usuário, depois de receber esses padronizados, utilizavam e trabalhavam o seu relatório. Então, às vezes, nas reuniões de gerência, de equipes, cada um vinha com o seu relatório. Então, ano passado, a gente decidiu olhar para o nosso mercado, olhamos lá no quadrante mágico da Gartner, né, os melhores ferramentas de BI. Então, a gente fez várias POCs durante o ano de 2018, onde a gente elegeu Power BI, a gente fez uma POC bem consistente com Power BI, com Watson, com Oracle, com ClickSense e com Tableau. No final, a gente elegeu 2 para trabalhar melhor e ver qual seria a ferramenta que o Angeloni iria começar a utilizar. Então, a gente fez uma POC com uma volumetria bem grande no ClickSense e no Tableau. Então, a gente pegou os principais indicadores que a gente achava interessante, e um deles era performance, a forma de demonstrar os dados para os nossos usuários. Então, ganhou o ClickSense, né? Então, essa foi a forma que a gente buscou o Click e fez essa aquisição, né? Junto, tá fechado o microfone. Vamos lá, pessoal. Então, dando continuidade, e como a Samira colocou, eu vou falar um pouco do projeto, né, e dos principais desafios e motivadores que a gente tinha. Como a Samira disse, nós já tínhamos uma larga experiência com ferramentas de BI, né, dentro dessa evolução, e aí a gente fez um processo de seleção bastante intenso, até a gente chegar no produto, né, que nós escolhemos, que foi o ClickSense. E a partir dali, agora, a gente também tinha que escolher o parceiro, o implementador dessa solução, porque a gente já teve experiências, né, passadas dessas transições aí, e existe muitos desafios, além dos desafios técnicos, volumetria, quem é do varejo sabe, né, a volumetria diária de vendas, de cupom, de itens que a gente tem que trabalhar, que gera, e também o desafio, né, porque assim, a gente já era consolidado, os nossos usuários já tinham a dinâmica de trabalhar com BI, mas a gente queria dar um passo a mais, que era sair só das análises descritivas exploratórias para a gente também trabalhar análises preditivas e até prescritivas. Então, assim, isso. E aí a gente sabia do desafio da cultura, que é muito grande. Na experiência anterior, como a Samira disse, quando a gente saiu da solução e passou para o OLAP da Microsoft, a gente teve muita resistência, tanto que o nosso processo de transição foi desgastante, então a gente saberia que a gente passaria. A parte de infraestrutura também era uma incógnita, né, pela volumetria, então a gente tinha que aguentar a carga pesada aí dos dados, então assim, a gente tinha bastante desafios e inseguranças também. A partir daí, nós escolhemos, né, um parceiro, no caso a Tocato, que nos ajudou, nos apoiou tanto no planejamento, né, trouxe sua bagagem técnica e boas práticas para a gente conseguir conduzir esse projeto em conjunto, né? E aí nós desenhamos, planejamos, né? E aí a gente também tinha uma questão, um desafio dado pela nossa diretoria, que era o prazo. A gente tinha um curto prazo para implementar, porque existia questões de licenciamentos e tudo mais, que a gente tinha uma data para a gente poder virar esse projeto. Samira, pode seguir com os slides. Tá.
Aí, assim, o que eu acho que é muito interessante compartilhar com vocês aqui, nem tudo, né, é flores dentro de um projeto, e eu acho que esse foi o diferencial para a gente alcançar aí, né, o sucesso. No meio do projeto, a gente tinha feito um planejamento, um desenho técnico de como implementar, já tinha feito mais ou menos a arquitetura toda montada e fomos implementar. Quando chegou no meio da implementação, a gente teve um desafio que apareceu e relacionado à volumetria, né, que era uma questão bastante importante, tanto e aí, assim, quando chegou nessa questão, deu uma insegurança muito grande, a gente falou, putz, e agora? Será que a gente vai conseguir entregar o que a empresa precisa? Voltamos para a prancheta, e aí eu acho que foi o diferencial. O nosso parceiro colocou uma equipe bastante técnica e experiente, e a 4 mãos aí a gente conseguiu superar esses desafios, né? Depois a Samira pode explorar, a gente teve que mudar o desenho da arquitetura, trazer alternativas no processo. Gente, eu estou falando aqui, mas assim, só para vocês entenderem que foi um momento muito tenso do projeto, alguns desafios, pelo que eu entendi, até para a própria Tocato, foi uma experiência nova aí de alternativas, a gente teve que explorar, e aí nós conseguimos chegar aí e ultrapassar essa barreira, que aí, assim, foi muito gratificante, depois que a gente colocou no Go Live, depois que a gente colocou essa ferramenta para rodar, veio o bônus, né, desse projeto, que foi a aceitação da área cliente. Diferente das experiências anteriores, a gente teve uma ótima aceitação da área cliente, e um exemplo que vale, assim, que a gente até cita, que era uma insegurança nossa, a gente estava preparado para fazer um processo de transição aí de 6 a 12 meses, né? Porque se vocês sabem que principalmente a alta hierarquia está acostumada com desenho de solução, de relatórios, de indicadores, e você traz uma ferramenta, né? E isso pode gerar, tem um tempo de adaptação, mas no nosso caso ela foi muito rápida. E um ponto que a gente colhe hoje frutos disso, assim, a área de negócios hoje, depois que nós implementamos, já no momento seguinte, eu vou te falar aí, 60 dias depois, a gente tem um backlog de solicitações da área de negócio para evolução e novas implementações, que fez nos crer que a gente tomou a decisão certa e estamos no caminho certo, né? Já evoluímos com análise, a gente ainda tem muito a evoluir, mas assim, hoje a gente já trabalha melhor a informação, e aí a Samira vai explorar um pouco mais e falar um pouco mais disso para vocês entenderem como que nós chegamos e melhoramos o nosso dia a dia em relação à análise de dados. Essa pedra no caminho que a gente colocou no slide aqui foi um fator bem relevante no projeto, porque a gente teve que mudar toda a metodologia que a gente estava usando na principal visão, que hoje 90% dos nossos usuários utiliza essa visão, e mudamos de Snowflake para Estrela, o modelo Estrela, e só mudando já esse tipo de metodologia, a gente já viu que a aplicação começou a rodar num tempo adequado, porque a gente, no primeiro momento, a gente colocou a rodar à noite, chegou de manhã e a aplicação ainda não tinha parado de rodar. Foi nesse momento que a gente trouxe a Tocato para dentro de casa, a gente trouxe consultores aqui dentro, ficamos aqui trabalhando, analisando cada situação para tentar entender por que a gente não estava conseguindo colocar essa aplicação no ar. A gente também adquiriu uma máquina bem mais robusta do que a gente tinha coletado já no início do projeto. Então, esses 2 pontos foram bem importantes para que a gente conseguisse fazer o Go Live da ferramenta. Então, depois da ferramenta pronta, saindo do forno, então, como vamos fazer para que o usuário
adquira aquela ferramenta e consiga trabalhar essa ferramenta, né? Então, o que foi uma prática que a gente fez? A gente fez uma aplicação que não tinha nada de dados do Angelone, tá? Mas a gente colocou dentro dessa aplicação todos os tipos de gráfico, porque como o nosso usuário era muito tabular, na hora que a gente demonstrasse para os nossos usuários o clique, uma ferramenta gráfica, uma ferramenta visual, a gente não saberia como que ia ser do lado do usuário essa aceitação. Então, nos treinamentos iniciais, na gerência, com os analistas, então a gente primeiro fez essa aplicação, mostrou cada tipo de gráfico, o que é um gráfico de dispersão, o que é um gráfico de calor, o que é um gráfico de pizza, onde a gente demonstrou a leitura desse gráfico, né? E depois de a gente demonstrar todos esses tipos de gráfico, tinha gráficos que a gente tinha colocado na nossa aplicação e tinha gráficos que a gente não tinha colocado, porque de acordo com os treinamentos, aí a gente ia validando se aquele gráfico que a gente tinha implementado estava de acordo ou se precisava mudar, colocar gráficos novos. Então, a gente demonstrou para o nosso usuário os gráficos que a gente ia usar e também gráficos que a gente futuramente poderia estar utilizando, né? Então, a gente trabalhou essa aplicação. E quando a gente foi para a aplicação, que a gente demonstrou os dados do Angelone, daí surgiu vários insights dentro desses gráficos, né? Então, no ponto de vista de TI, né, o clique veio para padronizar os dados e para a performance também, que a gente tinha muito problema de performance. Um dos calos do nosso BI antigo era performance, rodava muito tempo, até vinha o dado. Então, essas duas vertentes foram para a área de TI muito importante. Para a área de negócio, então a gente conseguiu que todos estejam no mesmo cenário. Por mais que cada usuário tenha os seus acessos, mas que eles estão olhando para o mesmo cálculo, estão olhando para a mesma visão, padronização, que era muito importante, que era o que a gente precisava também dentro do Angelone. Então, durante todos esses treinamentos, a gente passou por cada usuário, a gente fez treinamentos em equipes, a gente colocou computadores, então todo mundo mexendo na visão, olhando e mostrando cada KPI, cada indicador, cada gráfico, desde o início até o final, para que todo mundo saiba tudo que a gente colocou ali e entenda para o seu dia a dia conseguir extrair análises, né? E aqui eu coloquei um exemplo no slide, que por vários treinamentos que foram acontecendo na empresa, várias áreas tiveram vários insights. Nesse gráfico que eu coloquei aqui de hora por dia da semana, então a gente colocamos ali algumas mercadorias, por exemplo, colocamos aqui a batata. A nossa batata a gente tem sábado, que é o dia da feira, e no domingo que os analistas entendiam que sábado e domingo eles já tinham ciência que era o horário e o dia que mais vendia. Mas a gente encontrou na segunda, final do dia, um quadradinho lá que focava, que está pintado de azul, que focava um pouco mais do que eles entendiam da venda, assim, eles não tinham o conhecimento que naquele dia, naquele horário, tinha aquele volume de venda, né? E o que eles até comentaram com a gente, que a batata, ela chega no sábado e depois ela é só reposta na terça. Então, o que acontece? Eles perceberam que com o dado que a gente estava demonstrando ali, eles teriam que focar naquele dia para ter a batata fresca, para não ter ruptura, perca de venda. Então, somente nesse gráfico, eles já conseguiram trabalhar uma informação que antes, via tabular, eles não conseguiam encontrar esse tipo de análise. Outra situação foi com o pessoal de bebidas. A gente foi analisar
um foco de bebida que teve no final do dia, acho que foi na terça ou quarta-feira do ano passado. E a gente foi descendo no nível até chegar no dia, e a gente viu que naquele dia em específico o Brasil ia jogar. Então eles perceberam que o pessoal foi para o mercado, comprou cervejinha gelada e foi para casa assistir o jogo. Então acontecem situações que às vezes olhando tabular a gente não consegue entender, mas graficamente a gente vai indo no drill down até chegar na situação e encontrar e tentar descobrir o que aquele dado está trazendo para a gente, né? Assim também como outras, isso só de um gráfico que a gente está, eu estou explorando só um gráfico, mas a visão tem vários gráficos e a gente conseguiu entender que o gráfico traz muita informação e os usuários gostaram muito da aceitação. E esse gráfico também, por exemplo, outras situações, tipo, vamos fazer uma degustação de suco. Então, vamos ver qual é o horário que passa mais gente no corredor do suco. Então, naquele horário, a gente vai fazer a degustação. Ou eu quero fazer o contrário, qual é o horário que não passa gente, que eu quero trazer o pessoal para comprar naquele horário. Então, em um único gráfico, a gente conseguiu trazer vários insights dentro das reuniões que evoluiu muito, assim. Então, desse gráfico a gente conseguiu bastante informação e durante as apresentações, então a gente começou a trazer o nosso usuário para dentro do nosso projeto, né? Foi bem importante isso. Então, primeiro a gente demonstrou como a leitura do gráfico, com dados que não tinha nada a ver, para que ele focasse realmente no objetivo que era entender aquele gráfico, e depois a gente trouxe para a visão, para os dados que eles entendem, para a gente, então, explorar um pouco mais o dado. Tá? Pontos positivos também é a nossa visão do clube, né? Hoje o Angelone, cerca de 70% da venda do Angelone de supermercado físico são clientes Angelone, clientes que a gente conhece, né? Então, com o Clique, agora a gente consegue trabalhar esses clientes um pouco melhor, né? Como eu falei graficamente, às vezes a visão fica mais fácil a gente entender. Então, esse aqui é um gráfico que a gente não tinha conhecimento e que a gente elaborou faz pouco tempo, que a gente clusterizou nossos clientes, onde a gente agora consegue entender, naquele mês, quais foram os clientes novos que se cadastraram e compraram no Angelone, clientes recorrentes que vão comprar, tem uma frequência boa, os reativados, aqueles clientes que deixaram de comprar no Angelone e voltaram a comprar, e clientes perdidos, aqueles que compravam e deixaram de comprar. Então, em cima dessa clusterização, a gente consegue fazendo o drill down e descendo um pouco mais. Eu quero entender o meu cliente perdido, eu quero saber por que ele não compra, qual era a frequência dele, eu quero clusterizar um pouco mais por idade, por faixa etária. Então, para ter tomada de decisão, para ver a estratégia da empresa, então a gente consegue ir clusterizando, trabalhando o nosso cliente, chamar esses reativados, trabalhar eles. Então a gente consegue trabalhar isso de uma forma mais diferenciada, onde a gente consegue filtrar esses clusters, chegar no nível do cliente, para tentar entender cada cluster, cada situação. Tá? E a gente também, vamos dizer que seria a cereja do bolo, a gente também criou uma visão para a nossa diretoria, né, onde a gente colocou, não numa forma do Clique, mas uma forma mais de web, assim, onde o nosso diretor ele tem acesso às principais informações da companhia, mas não chegando no drill down. O drill down a gente deixa para a gerência, para os analistas, e o presidente e a diretoria, eles olham um nível mais agrupado. Então, a gente conseguiu também trabalhar uma visão mais elaborada
para trazer as informações para a nossa diretoria, tá? Acho que seria isso. Vamos lá. E, então, esse mês completa 1 ano de Angeloni, então a gente está fazendo aniversário, mandamos até um e-mail para a galera, dizendo, ó, 1 ano de aniversário, fizemos uma atualização recentemente, trouxemos já melhorias, né? E para os próximos projetos, depois que a gente fez a implantação, então a gente teve uma aderência bem grande da área usuária, então qualquer projeto que entre no Angeloni, eles querem colocar informações no clique. Então está tendo uma demanda muito grande dessa área analisar essas informações no BI, né? Então, para o futuro, o que a gente quer agora? Trabalhar mais a parte preditiva, trabalhar simulações, aprofundar um pouco mais o perfil do nosso cliente, trabalhar a cesta de produtos, correlações de produtos. Então, a gente tem um grande volume de dados, mais possibilidades de análise e mais exatidão nas previsões, né? Então, é isso que a gente pretende para o futuro, é trabalhar um pouco mais, e a gente está tendo uma aceitação muito boa dos usuários, e temos bastante projeto que está em andamento, que está acontecendo e que a gente está colocando no clique. Legal, pessoal. Obrigado, Jun. Obrigado, Samira, Rochelle e Vânia, por compartilhar um pouco aí, não só do projeto Angeloni, mas também um pouco sobre o grupo. É muito interessante ver como os dados ajudaram vocês a conhecerem um pouco mais a jornada do cliente de vocês, né? Independente se o cliente ele é um cliente que está voltando, que está reativado, como você disse, ou se é um cliente recorrente dentro do grupo Angeloni como um todo, e a traçar estratégias segmentadas para esses clientes, né? Entendendo qual é o perfil comportamental dele, determinando que tipo de estratégia realmente faria sentido para atrair cada vez mais esses clientes. E uma outra visão que eu achei bem interessante também foi quando você trouxe aquele gráfico a respeito das batatas e etc., a visão de não só colocar o suco no momento em que as pessoas buscam pelo suco, mas também colocar uma pessoa ali, né, uma garota propaganda de um suco que seja, em momentos em que não tem ninguém passando por aquele corredor, para fazer com que as pessoas realmente mudem um pouco o comportamental e até muitas vezes levem um ou outro suco como adicional à cesta delas daquele dia, né? Eu gostaria de perguntar para vocês, e aí fiquem à vontade para responder, seja o Jun, a Samira, a Rochelle ou até mesmo a Vânia, vocês falaram um pouquinho sobre a dificuldade inicial que vocês tiveram sobre não só a padronização dos dados, mas a interpretação e a educação das pessoas que estão aí nos bastidores do Angeloni, os analistas em si, a entender um novo modelo de análise de dados, que antes era muito tabular, antes era muito estagnado. Como que foi para vocês essa transição? Qual o trabalho que vocês fizeram aí no dia a dia de vocês que auxiliaram os funcionários do Angeloni, os colaboradores do Angeloni, a se literarem ou a se educarem mais a analisar o dado em si e a ter os insights que vocês possuem hoje, e muitas vezes até essa alta demanda que vocês possuem de todos os novos projetos quererem colocar o clique por trás, que era uma coisa completamente diferente daquilo que aconteceu 1 ano atrás. Guilherme, posso falar um pouco que essa foi uma preocupação nossa enquanto projeto. Quando nós fizemos a POC, para nós também foi uma grande surpresa a variedade de gráficos e as N interpretações e leituras que tinham que ser feitas. E a gente percebeu que o nosso cliente interno precisaria aprender a fazer essa leitura e extrair o melhor do que a ferramenta tinha, né? A gente estava tendo uma Ferrari, então a gente tinha que aprender a dirigir ela de forma adequada. E isso fez parte do projeto, foi uma preocupação inerente. Tanto que todo o trabalho técnico foi desenvolvido e, em paralelo, toda uma estratégia de treinamento e educação. E todo o trabalho que a gente foi fazendo na POC, a POC já foram nos dando achados que a gente trouxe para esse treinamento e reunia áreas de interesse, áreas de negócio específicas, mostrando esses achados, e isso aguçou novas descobertas durante os treinamentos. Então, a gente viajou por algumas unidades administrativas, né, que a gente tem alguma
as gerências, algumas distribuídas, não todas centralizadas numa única cidade. E a gente trazia o pessoal, fazia esse treinamento. E tanto eu e a Samira tínhamos que tentar controlar a sala de aula, eu dizia, porque um insight que a gente dava de um gráfico, cada um queria olhar o seu departamento, o seu mix, e começava a explorar de forma muito bacana e querendo buscar mais. Então, eu acredito que, trazendo isso como preocupação do projeto na parte de implantação, né, fez com que os dados de cada área de negócio foi um ponto bem importante, bem chave, que a gente conseguiu vencer. A gente estava imaginando até que fosse mais complicado, porque às vezes tu já está acostumado a um modelo tabular. E toda vez que a gente ia inserir algum KPI, não, a gente desenhava um gráfico, eles pediam, não, mas eu quero uma tabelinha, eu quero ali, né? E isso foi uma grata surpresa, porque a leitura passou a ser bem percebida pelo negócio e foi muito bem aceito. Que legal, que interessante. Quando a gente analisa o comportamento do nosso cliente em si, e a gente entende que ele pode ser segmentado, a gente consegue oferecer para ele experiências diferentes, né, de acordo com o cluster que a gente conseguiu tratar cada um desse público que vocês aí, no slide anterior, vocês mostraram clientes novos, clientes resgatados e etc. Eu queria entender de vocês também, já que durante a apresentação vocês falaram que tiveram alguns gatilhos, e aí eu estou falando um pouco mais da parte técnica, talvez até mesmo sistêmica, que fizeram com que vocês, muitas vezes também, parassem para olhar o projeto e entendessem a continuidade do projeto em si, né? Se ele iria ou não iria para frente, se a volumetria seria muito ou não seria. Eu queria que vocês tratassem um pouquinho mais sobre esse assunto, mais no viés do entendimento de sucesso do projeto em si, do que do ferramental em si. Então, durante o projeto, né, quando a gente trabalhou cada informação, a gente tentou trabalhar elas separadamente. Então, estoque, com venda, a gente trabalhou separado todas as informações. Quando a gente foi juntar tudo, para colocar tudo na mesma visão, onde o nosso usuário iria conseguir analisar venda com estoque, com entrada, isso não aconteceu, né? A gente sobrecarregou a máquina não ia, não rodava. Então, levantamos a mão para a Tocato, pelo amor de Deus, vem aqui ajudar a gente, que a gente está precisando, porque do jeito que está não vai rolar, não vai acontecer. Não temos como deixar o usuário olhando venda de um lado, estoque do outro, não tinha como acontecer nesse formato. A gente tinha que ter os dados cruzados. Como a volumetria hoje de venda, estoque dentro do Angelone é muito grande, então nossa aplicação tinha ficado gigantesca, né? A gente tinha 3 anos de venda, a gente tinha 2 anos de estoque, movimentos, então a gente olhou para dentro, olhou a forma que a gente estava fazendo, a metodologia, junto com outros consultores também que estavam apoiando a gente naquele momento, né? Então, mudamos a forma, a metodologia que utilizava-se, porque no entendimento a gente entendia que naquele modelo inicial dava para acontecer a solução, só que não aconteceu. Então, a gente mudou para o modelo estrela, onde está tudo dentro, né? E conseguimos, então, fazer com que a ferramenta funcionasse. Depois disso, a gente conseguiu para um usuário, só que a gente tinha 200 usuários. Então, a gente sabe que o clique, a cada usuário que entra, 10% da aplicação ela é colocada em memória. Então, a gente teve que também trabalhar uma máquina muito mais robusta. Então, nessa aplicação que a gente fez, que cerca de 90% dos nossos usuários utilizam, então a gente tem uma máquina com 2 TB de memória, uma máquina bem
específica mesmo para conseguir rodar essa volumetria da área comercial, né? Então, com sanado esses dois problemas, então a gente conseguiu daí focar em como a gente iria demonstrar então essa visão e trabalhar essa informação com os nossos usuários para fazer a troca da ferramenta. A troca entre a ferramenta antiga e a ferramenta nova foi-se de 5 a 6 meses, como a gente já tinha todo um DW construído, então a migração foi muito rápida, né? Então a gente conseguiu, num tempo bem otimista, trabalhar, implementar e fazer o go live da ferramenta para os nossos usuários. Acho que vale ressaltar, Guilherme, que em linhas gerais, apesar da pedra ela ser bem grande na estrada, né, e a gente ter passado por esses percalços, a data de go live, ela praticamente não sofreu alteração. A gente somou a experiência da Tocato ao nosso projeto e a gente conseguiu manter o compromisso que nós tínhamos com a empresa, fazer o tombamento do nosso BI legado todo e entregar, né? A gente fez entregas parciais antes para ir conquistando o nosso cliente, mas a grande data que nós tínhamos assumido como Go Live, projeto concluído, foi mantida. Legal. Vânia, tem alguma pergunta para trazer? Então, eu gostei muito dessa visão de ensinar as pessoas, né, a entender os dados. Eu não gosto muito do termo em inglês, né, que é alfabetização, parece que as pessoas são analfabetas, eu acho que não é bem isso, né, as pessoas têm tá tão acostumado com a tabelinha, com o gráfico de pizza e de barra, que para sair disso realmente é bem diferente, né, até se você puder voltar, Samira, no gráfico da batata, que eu acho que ele é fantástico para a gente ver como é que a gente ensina as pessoas a verem os dados de uma forma diferente. Então, quando a gente fala que esse negócio de transformação digital, né, que todo mundo fala que não, tem que passar o negócio para a nova era digital, todos os estudos provam que no tripé pessoas, tecnologia e processos, quase 63% depende de pessoas. Então, eu tenho certeza que teve uma integração do time de projeto muito forte, mas se não tivesse tido essa preocupação com o cliente final da análise de dados, não teria tido o sucesso que tem hoje e não teria essa forma das pessoas mesmas falarem assim, vamos fazer outro projeto aqui, olha, eu tenho um negócio aqui que eu queria ver desse jeito, você já viu que já teve isso lá no treinamento, né? Então, assim, é muito legal essa forma da gente poder entender gráficos de dispersão, entender os dados de uma maneira muito visual. Então, eu queria até pedir para vocês falar um pouquinho de novos projetos. Eu já estou sonhando, né? Assim, sensores espalhados pelos corredores, drone fazendo foto para ver reconhecimento do cliente que está entrando na loja, já falar para ele assim, hoje está na promoção o suco... Eu adoro suco de uva. Está na promoção o suco de uva. A hora que entrar, fala assim, olha, o suco de hoje para clientes Angeloni está com preço diferenciado. Cliente mais aí está com preço diferenciado. Então, como são os próximos projetos de vocês? Como é que vocês veem a empolgação ou o engajamento do time, né? Porque não adianta nada ter esse ferramental todo, pessoas como vocês, extremamente capacitadas e experientes, dedicadas a fazer um projeto dar certo, chamando o parceiro nas horas difíceis para empurrar a pedra, né? Ou não, a gente quebra a pedra mesmo, né? Para não botar ali esse pedaço pequenininho. A gente sabe que esse desafio da equipe é grande, mas se não tiver o engajamento desse cliente final, e num próximo passo, eu acredito sim, do cliente da loja, do supermercado mesmo, que vai lá fazer suas compras, eu acho que fica muito difícil de levar um projeto ao sucesso. Então, eu parabenizo vocês pela forma de entender que a gente precisa mudar essa cultura. O João até falou no começo, né? Cultura é uma coisa que pega muito forte se a gente não conseguir... Esse daí nem é pedra, é uma montanha que tem na frente que a gente tem que sair espalhando a terra. E se a gente não conseguir fazer isso, realmente é muito difícil fazer com que o projeto tenha sucesso.
Então, queria ouvir um pouquinho de vocês, quais são os próximos planos para a gente levar essa transformação, essa era digital para os clientes da Angeloni também. Acho que está no mudo, João. De novo, deixa eu fazer um comentário antes da Rochelle e a Samira falar dos próximos passos, aí o futuro nessa linha, assim, que eu queria aproveitar a carona dentro do que você disse, que eu concordo em gênero, número e grau, que o ponto do sucesso, né, o maior diferencial aí são pessoas, e essa preocupação, sim, nós tivemos, né, a Samira e a Rochelle, pela larga experiência, como a gente já teve muitas barreiras aí, e foi um ponto importante, mas, assim, o que é importante, né? Nessa onda aí de novas tecnologias, IoT, Machine Learning, então, assim, nós estamos investindo, Angeloni é uma empresa de vanguarda na região, assim, então, assim, a gente estamos investindo, sim, em tecnologia, mas o que a gente, às vezes, teve um momento, né, não relacionado ao projeto, mas internamente a gente discutiu. Gente, mas a gente tem muita informação e a gente não faz uso dela, né? Por exemplo, visão de comportamento em relatórios tabulares ou padronizados é complexo demais de a gente conseguir fazer isso. Então, assim, tivemos apoio da nossa hierarquia para fomentar isso dentro da empresa. Alguns áreas / usuários chaves compraram a ideia junto conosco, porque você sabe, numa organização onde nós temos quase 10 mil colaboradores, assim, existem vários níveis de maturidades, né? Então, assim, e a ferramenta atende e necessidades, né? Indo até para a linha operacional, tática, né? Estratégica. Então, a gente tinha que atender parte disso. E o que também nos ajudou é que a ferramenta ela dá essas várias possibilidades, né? A gente não explorou, mas a gente também tem relatórios que nós disparamos na madrugada, que tem um cunho mais operacional, porque a ferramenta permite schedular relatórios prontos, né? Visuais também, mas relatórios prontos, né? Para a área, a gente tem a parte quem faz análise dos dados e a gente também, vocês viram, aquilo ali, assim, a Samira citou, foi a cereja do bolo, mas, assim, quem toma as principais decisões é a alta hierarquia, a diretoria, né, que dá direção para a empresa. E aquela ferramenta, não tenho dúvida que a gente deu um salto também, quando a gente propõe aquilo, né, se depois a gente pode, caso alguém queira trocar experiência, assim, numa visão, a empresa está ali dentro, né, dentro de uma visão. Então, assim, a gente teve, então, pessoas, tudo tem que andar de forma muito em conjunto, né? Mas obstáculos para esse tipo de projeto, gente, todos terão. Não acho que, porque em todos que nós participamos, e da minha experiência, eu vi que eu já tinha participado, todos têm sérios obstáculos técnicos e culturais para se passar. E é isso que eu acho, assim, o parceiro, a modelagem, a arquitetura faz a diferença do sucesso. Por isso que dado o tema, mas eu fui uma das pessoas que insisti para colocar aquele slide de projeto, porque eu acho isso, quem está aqui, eu acho que deve, ou vive esse meio, ou quer entrar nesse meio, gente, é fato, né? Se pensar só no técnico, na ferramenta, o desafio vai ser muito maior. Então, trabalhando todos esses fatores, conforme foi dito, eu não tenho dúvida que a coisa segue muito mais fácil. Mas o fácil é muito suor. Aí eu vou passar a palavra aí para a Rochelle e a Samira para falar dos próximos passos Angeloni aí nessa linha. Só colaborando ainda nessa questão de preocupação com a entrada do projeto, né? Na nossa intranet a gente colocou um cronômetro, um contadorzinho, falta X dias, ia ter uma surpresa, então a gente também aguçou a curiosidade das pessoas e fez algo diferente nesse sentido. Sobre os próximos passos, a gente deseja muito
trabalhar as questões de análise preditiva, né, visto que a gente tem uma base e consegue construir modelos bem interessantes, e a gente já está engatinhando nesse assunto em relação às análises de cliente, dentro de trabalhar oportunidades, né, seja de áreas muito bem resolvidas e seja daqueles produtos novos que estão entrando. Então, fazer um combinado dessas análises para tentar direcionar, seja ofertas, sejam campanhas, para clientes específicos e cada cliente ser tratado de uma forma única. A gente está trabalhando esse tipo de análise agora para o próximo ano, estamos dando já os nossos primeiros passos. Também a gente tem uma parte de e-commerce bem relevante que a gente quer começar a plugar toda essa parte do clique, a trazer esses dados e consolidar essas análises, seja das navegações, das escolhas, e trazer toda essa inteligência também para o nosso negócio de e-commerce, captando coisas de rede social e ajudando no nosso marketing também em algumas análises. Então, os próximos passos, né, a gente visualiza trabalhar oportunidades, olhar para cada cliente, não vou dizer individual, mas a gente chega muito perto disso, e trazer dados dessa parte de e-commerce, de rede social, e agregar mais ainda nas análises do negócio. Eu acho que esses são alguns desafios que a gente tem aí para começar a trabalhar. Legal, Rochelle, Samira e Jun. Pessoal, gostaria de agradecer aí a disposição e o tempo de vocês. Eu não tenho dúvidas de que o Angeloni vai ter cada vez mais sucesso ao se preocupar muito com a experiência do seu cliente, em ofertar para o seu cliente também a melhor experiência dentro dos seus supermercados ou de qualquer outro meio de compra, seja ele até o próprio e-commerce, que a gente sabe que cresceu bastante durante essa pandemia, a busca por compras virtuais. Então, não tenho dúvidas que vocês devem ter inúmeros dados aí, uma volumetria muito grande desses últimos 4, 5 meses, para analisar e entender até mesmo a mudança comportamental e fazer uma análise de cohort mesmo, entre como era antes da pandemia, como é agora, para se preparar para futuros lançamentos, até mesmo dentro da plataforma de e-commerce via marketing em si. Conhecer o perfil do nosso cliente, correlacionar ele com os produtos, vão ajudar muito vocês também a entender não só que tipo de produto vocês precisam adquirir mais, né, comprar mais para cada tipo de planta ou para cada tipo de ponto de venda, porque você sabe que aquele produto ele é mais consumido naquele local. Agradeço, Vânia, também a sua disposição em estar aqui conosco, nos ajudando não só na mediação aqui das perguntas, mas também nos provocando a refletir sobre a transformação digital genuína dentro de um DNA de cultura das empresas. Agradeço a todos os que estão aqui participando conosco e gostaria de relembrar que esse webinar está gravado e vocês vão ter acesso a ele sempre que vocês quiserem através do nosso canal do YouTube. Muito obrigado a todos vocês e uma ótima semana. Muito obrigado. Obrigada, gente. Obrigada.